O presidente da Rússia Vladimir Putin deixou em alerta todo o mundo depois que seu arsenal nuclear ficou de prontidão a qualquer ameaça externa. Não se sabe até onde Putin está disposto a avançar em um conflito nuclear, porém, Putin declarou que o mundo veria consequências nunca antes vistas na história caso os países da OTAN interfiram a ação militar na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que se houver uma terceira guerra mundial, o combate envolveria armas nucleares e seria destrutivo. Mas você sabe me dizer quais seriam as consequências de uma guerra nuclear para nós humanos? Então fique comigo e descobriremos juntos. Olá, seus lindos, é um prazer ter vocês aqui hoje. Veremos 10 terríveis consequências de uma guerra nuclear. Se um conflito atômico entre países acontecer, será inegável que o planeta mudará para sempre. Para se ter ideia do real perigo de uma guerra nuclear, cerca de 12.000 bombas estão armazenadas em vários países prontas para serem usadas. Uma bomba atômica, ou bomba nuclear, é uma arma de explosão com um grande poder de destruição, em virtude da grande quantidade de energia que ela libera. Esse tipo de bomba funciona por meio do processo de reação nuclear de átomos, que possibilita uma grande liberação de energia a partir de uma pequena quantidade de matéria. A bomba nuclear lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão, era de urânio e tinha uma potência estimada de 1.000 toneladas de dinamite. Ela explodiu a uma altura de aproximadamente 570 metros do chão e provocou uma nuvem de fumaça que alcançou 18 quilômetros de altura. Sua explosão gerou uma bola de fogo com uma temperatura de aproximadamente 300 graus Celsius, a qual atingiu um raio de 2 quilômetros de destruição, além de espalhar uma nuvem radioativa. Isso resultou em mais de 80.000 vítimas fatais imediatas e um total de mais de 140.000 vítimas em decorrência das queimaduras e dos ferimentos causados pela explosão e dos danos pela exposição à radiação. Sabendo disso, cientistas fizeram simulações para entender como será a vida após bombas nucleares forem explodidas em vários locais do planeta. A vida nos restos destroçados de um mundo radioativo será completamente diferente. 10. Pulso eletromagnético, PEM. Além de jogar radiação gama em tudo, explosões atômicas lançam uma grande emissão de raios X. Essas duas radiações interagem com as moléculas da atmosfera, criando uma grande corrente de elétrons que se espalha a partir do ponto de explosão. Estes elétrons são acelerados pelo campo magnético da Terra, gerando ondas eletromagnéticas na forma de um pulso. Tal pulso pode gerar um colapso na rede elétrica de uma cidade, impossibilitando qualquer uso de energia elétrica. Esse é o chamado efeito PEM, pulso eletromagnético. Em um teste nuclear, o pulso enviado pela detonação de uma única bomba atômica foi tão poderoso que explodiu lâmpadas de rua, aparelhos de TV e telefones em casas a 1.600 km de distância do centro da explosão. Se uma bomba projetada para enviar um pulso eletromagnético explodisse 400 km sobre um país do tamanho do Brasil, toda a rede elétrica em todo o país seria desligada. Então, depois que as bombas caírem, as luzes se apagarão, instalações de tratamento de água quebrarão e perderemos uma grande parte de fornecimento de água potável. Por muito tempo após a queda das bombas, podemos esperar viver sem eletricidade e sem água consumível. 9. Chuva negra. Alguns minutos após a explosão das bombas atômicas, uma chuva negra se precipitará. Serão pingos grossos e pretos com uma textura parecida com óleo que podem matar devido à radiação. Em Hiroshima, a chuva negra começou a cair 20 minutos após a explosão da bomba. Cobriu uma área de cerca de 29 km em torno do hipocentro, soltando fuligem radioativa e sujeira que havia sido explodida no ar, cobrindo o campo com um líquido espesso que poderia encharcar qualquer um que tocasse, com até 100 vezes mais radiação do que entrar no centro da explosão. A cidade ao redor dos sobreviventes estava queimando e rasgando o oxigênio ao redor deles, e eles já estavam morrendo de sede. Havia radiação suficiente nesse líquido para fazer alterações no sangue de uma pessoa. Continha fuligem e outros materiais que tinham absorvido radiação. Por isso, os peixes em tanques e rios morreram. Onde quer que a chuva negra tenha caído, ela levou estrago. Muitos dos que bebiam água de poço raso sofreram de diarreia por 3 meses. Foi forte o suficiente para que os efeitos posteriores da chuva ainda possam persistir hoje nos lugares em que ela caiu naquela época. Os cientistas têm vários motivos para acreditar que acontecerá novamente se outra bomba for usada contra alvos urbanos. Tá achando interessante? Então clica no botão e exploda este canal com a ogiva do like. 8. Nuvem negra bloqueando luz solar. As áreas ao redor dos centros de explosão serão carregadas com uma quantidade incrível de energia e explodirão em chamas. Tudo que pode queimar, queimará. Prédios, florestas, plástico e até o asfalto das estradas vão queimar. As refinarias de petróleo explodirão em chamas.
Os incêndios que envolvem todos os alvos das bombas nucleares emitirão uma fumaça fuliginosa e tóxica que se espalhará pela atmosfera e para a estratosfera. Uma nuvem escura de fumaça a 15 quilômetros acima da superfície da Terra crescerá e se moverá até cobrir todo o planeta, bloqueando o céu. Durante anos, o Sol não brilhará mais e veremos apenas nuvens negras no céu obscurecendo a luz. É difícil dizer com certeza quanto tempo levará até que isso desapareça e o céu azul apareça novamente. Mas em um desastre nuclear completo, acredita-se que não veremos um céu claro por 30 anos. 7. Não dará para cultivar alimentos devido ao frio. Com o Sol bloqueado no céu, a temperatura do mundo cairá. Espera-se que a temperatura global possa cair até 20 graus Celsius. Se tivermos um desastre nuclear total, podemos esperar que o primeiro ano termine sem verão. O clima durante nossas estações de crescimento parecerá inverno ou até mesmo um outono particularmente forte. Cultivar alimentos será quase impossível. Os animais ao redor do mundo morrerão de fome, e os vegetais murcharão e morrerão. Este não será o alvorecer de uma nova era do gelo. Nos primeiros 5 anos, uma geada mortífera afetará as estações de cultivo e as tornará um mês mais curtas. Mas as coisas vão se acalmar um pouco depois, e a temperatura voltará ao normal após cerca de 25 anos. 6. Fim da camada de ozônio. A vida, porém, não voltará inteiramente ao normal. Um ano após o ataque das bombas, parte do processo desencadeado por nossa atmosfera contaminada começará a abrir um buraco na camada de ozônio. Isso será devastador. Mesmo com uma pequena guerra nuclear que use apenas uma pequena parte do arsenal mundial, podemos esperar que até metade da camada de ozônio seja destruída. O mundo será devastado pelos raios UV. As plantas morrerão em todo o mundo, e os seres vivos que sobreviverem lutarão contra mutações incapacitantes de seu DNA. Mesmo as culturas mais resistentes se tornarão mais fracas, menores e muito menos propensas a se reproduzir. Quando o céu clarear e o mundo aquecer mais uma vez, cultivar alimentos será uma tarefa incrivelmente difícil. Campos inteiros morrerão quando as pessoas tentarem cultivar alimentos, e os agricultores que ficarem ao sol o tempo suficiente para plantar sofrerão com doenças de pele. 5 bilhões de pessoas passarão fome. Em um desastre nuclear completo, levará cerca de 5 anos antes que alguém seja capaz de cultivar uma quantidade razoável de alimentos. Com baixas temperaturas, geadas mortais e radiação UV viciosa do céu, poucas colheitas sobreviverão tempo suficiente para serem colhidas. Bilhões de pessoas morrerão de fome. Aqueles que sobreviverem terão que encontrar maneiras de conseguir comida, mas isso não será fácil. As pessoas que vivem à beira-mar podem ter uma chance um pouco melhor porque os mares demoram a esfriar, mas a vida nos oceanos ainda será escassa. A escuridão do céu bloqueado matará o plâncton, a principal fonte de alimento que mantém a vida próspera no oceano. A poluição radioativa também estará surgindo na água, reduzindo a vida e tornando perigoso comer qualquer coisa pescada. A maioria das pessoas que sobrevivem às explosões não sobreviverá nos primeiros 5 anos. A comida será muito escassa, a concorrência muito cruel, e a maioria morrerá. 4. Alimentos selados serão seguros para comer. Uma das principais maneiras pelas quais as pessoas podem sobreviver nos primeiros 5 anos é consumindo alimentos engarrafados e enlatados. Assim como na ficção, os pacotes de comida hermeticamente fechados ainda serão seguros para comer após o apocalipse nuclear. Cientistas realizaram um experimento no qual colocaram cerveja engarrafada e refrigerante perto de uma explosão nuclear. As garrafas foram encharcadas com uma pesada camada de radiação do lado de fora, mas o conteúdo dentro ainda estava seguro. Apenas as bebidas que estavam ao lado do marco zero se tornaram radioativas, e mesmo essas não eram ruins o suficiente para matá-lo. Alimentos enlatados serão tão seguros quanto essas bebidas engarrafadas. Acredita-se também que a água de poços subterrâneos profundos ainda pode ser potável. A luta pela sobrevivência, então, será uma batalha pelo controle de poços rurais e comida enlatada. 3. Radiação química entrará em nossos ossos. Mesmo com comida para comer, os sobreviventes terão que lutar contra o câncer generalizado. Logo após as bombas atingirem, partículas radioativas subirão para o céu e depois cairão em todo o mundo. Quando eles pousarem, eles serão tão pequenos e tão espalhados que não poderemos vê-los, mas eles ainda serão capazes de nos matar. Um dos produtos químicos é o estrôncio 90, que engana o corpo a pensar que é cálcio quando inalado ou consumido. O corpo envia esses produtos químicos tóxicos diretamente para a medula óssea e os dentes, sacudindo a vítima com câncer ósseo. Se sobreviveremos a essas partículas radioativas tem um pouco a ver com sorte.
Não está totalmente claro quanto tempo levará para as partículas caírem, mas se demorar bastante, podemos sobreviver. Se demorar 2 semanas até que as partículas caiam, sua radioatividade diminuirá 1000 vezes e seremos capazes de sobreviver. 2. Haverá grandes tempestades. Durante esses primeiros 2 ou 3 anos de escuridão congelada, podemos esperar que o mundo seja atormentado por tempestades como nunca vimos. Os detritos enviados para a estratosfera não apenas bloquearão o Sol, mas também afetarão o clima. Isso mudará a forma como as nuvens são formadas, tornando-as muito mais eficientes na produção de chuva. Até que as coisas voltem ao normal, podemos esperar que uma chuva quase constante caia sobre a Terra em fortes tempestades. As coisas serão piores perto do oceano, embora a temperatura da Terra despenque rapidamente em um inverno nuclear. Os oceanos levarão muito mais tempo para esfriar. Eles ainda estarão relativamente quentes, o que causará grandes tempestades ao longo da orla marítima. Furacões e tufões causarão estragos nas costas do mundo e durarão anos. Já curtiu o vídeo? Então compartilha. 1. As pessoas vão sobreviver. Bilhões de pessoas morrerão se houver uma guerra nuclear. Podemos esperar que cerca de 500 milhões de pessoas morram imediatamente nas explosões da guerra. Bilhões mais morrerão de fome ou congelarão até a morte enquanto lutam no novo mundo. Há todas as razões para acreditar que pouca porcentagem de pessoas vai sobreviver. Infelizmente não serão muitas pessoas, mas essa é uma visão muito mais positiva do futuro pós-apocalíptico do que costumávamos ter. Após 25 a 30 anos, as nuvens se dissiparão. As temperaturas voltarão ao normal e a vida poderá recomeçar. As plantas vão crescer. Depois de algumas décadas, o mundo pode até se parecer com a Chernobyl moderna, onde densas florestas crescem sobre os restos de uma cidade morta. A vida continuará, e as pessoas vão reconstruir, mas o mundo nunca mais será o mesmo. Obrigado por ficar até aqui. Nos veremos no próximo vídeo.